O primeiro dia de aula, né? Salve galera, suavidade? Me perguntaram no Instagram se eu podia fazer um vídeo a respeito do primeiro dia de aula. Eu posso, então bora trocar uma ideia. Antes de mais nada, seja muito bem-vindo ao canal Dani Ideias. Meu nome é Daniel, eu sou professor e pesquisador na área de História e aqui no canal a gente conversa um pouco sobre política, sobre sociedade, sobre educação. Se você gosta desses assuntos, entende que eles são importantes, eu peço que você deixe um like nesse vídeo, se inscreva no canal e se você puder e quiser me apoiar financeiramente, a gente tem uma campanha no Apoia-se, eu vou deixar o link passando aqui embaixo, tem no card aqui, tem nas descrições também. E qualquer valor que você puder contribuir já me ajuda muito e tem ali também umas recompensas para os apoiadores do canal. Pois é galera, o Carlos, um inscrito aqui do canal, me perguntou no Instagram se eu não poderia fazer um vídeo a respeito do primeiro dia de aula. O primeiro dia de aula pode ser ali o primeiro dia de aula do ano, que tem todo ano, certo? Mas também pode ser aquele primeiro dia que o professor vai dar aula, acabou de se formar, pegou a primeira turma, meu Deus do céu, vamos que vamos. Enfim, eu vou tentar trabalhar com a ideia que pode contribuir para essas duas situações, mas principalmente para aquela pessoa que ainda está começando na profissão e vai ali dar a sua primeira aula para os seus primeiros alunos, como lidar com isso, né? Pois é, o primeiro dia de aula é sempre um momento interessante. Se você está começando na profissão e aquele vai ser o seu primeiro contato com os estudantes, é natural que role um nervosismo ali, né? Porque, momento novo, pessoas ali com quem você vai ter que interagir, de certa forma, conduzir a interação, é natural que a gente fique nervoso, né? Ok. Mas esse nervosismo, ele não vai passar, tá? Pelo menos não passou até agora. Sempre que vai rolar o meu primeiro dia com alguma turma, acontece ali um certo nervosismo. É legal que eu lembro de um professor que a gente dava aula no mesmo colégio, ele era professor de história inclusive também, e a gente dava aula no mesmo colégio e começamos a dar aula também num cursinho pré-vestibular que foi aberto e nós íamos dar aula ali no mesmo dia. Estávamos nós dois ali, acho que era uma quarta-feira, sentados conversando. E aí, como é que você tá? Ele, é aquele esquema, né? Nervosismo batendo. Veja só, eu e ele já éramos professores, já tínhamos ali pelo menos, eu tinha uns 2 anos de experiência, ele tinha mais. Estávamos começando com uma nova turma, num novo lugar ali, num cursinho que estava acabando de abrir. Teoricamente a gente já tinha essa experiência de sala de aula, mas mesmo assim rolou aquele nervosismo. Porque você vai entrar em contato com pessoas que você não conhece, você vai sentir, digamos assim, a energia, o funcionamento de uma sala, de uma turma que você ainda não conhece, e é natural que por conta desse desconhecimento, você não saiba ao certo como agir, o que você tinha planejado, será que vai dar certo? A interação que você esperava, será que vai funcionar? Enfim, esse nervosismo ele é normal e eu diria até que ele é bom, porque isso significa que você está se importando com o que você está fazendo ali. Você está levando a sério aquele seu trabalho, você está levando a sério aqueles estudantes para quem você vai trabalhar ali, com quem você vai trabalhar, com quem você vai dialogar. Se você não sente esse nervosismo, se você não fica preocupado com como vai ser a sua performance em sala de aula, talvez seja porque você já não está mais nem aí, né? Porque sala de aula é sempre um desafio. E esse primeiro dia vai ser mais desafiador porque você vai entrar em contato com algo novo. Então é natural que role ali um certo medinho, né? Um certo medo ali, mas algo que no meu entender é saudável. Agora, isso não pode ser tão grande, esse nervosismo não pode ser tão grande a ponto de atrapalhar o seu trabalho. Então, é importante que apesar desse nervosismo, você tenha firme aquilo que você vai fazer, esteja seguro com relação àquilo que você preparou, e é justamente por conta disso que é importante se preparar. Se eu não me engano, aqui eu já fiz vídeos a respeito do preparo de aula, eu vou procurar e vou colocar aqui no card. Se eu não colocar é porque eu não fiz e aí eu vou fazer. De qualquer forma, é importante você preparar o seu assunto. É claro que no primeiro dia de aula, no meu entender, o mais importante ali, é claro que você tem que trabalhar conteúdo, também não vai ficar ali só de enrolação, mas eu acho que é importante, antes de mais nada, tentar estabelecer uma conexão ali com os estudantes. Geralmente eu gosto de me apresentar,
falar um pouquinho a respeito de quem eu sou, falo do meu trabalho aqui no YouTube, geralmente também, para tentar estabelecer essa relação mais humanizada. É claro, eu estou ali para trabalhar determinados conteúdos, em muitos casos eu estou ali para avaliar aqueles estudantes, mas antes de mais nada, buscar estabelecer essa relação humana, essa relação saudável, se colocando ali, lógico, na sua posição de professor, mas sempre buscando respeitar os estudantes e, se possível, dando voz a eles, porque, por exemplo, no caso ali no cursinho, né, é sempre interessante tentar compreender por que o estudante está ali. Se ele está fazendo um cursinho, ele quer vestibular. Ele quer vestibular para qual área, ele já sabe disso, não sabe, qual que é a intenção ali, enfim. Nesse primeiro momento, nesse primeiro contato de sala de aula, nesse primeiro dia de aula, eu acho que até para quebrar o gelo é importante estabelecer uma dinâmica para poder ir conhecendo aos poucos os estudantes, mas é claro, lembre-se, você está ali para trabalhar conteúdo. Então é importante que, sim, determinado momento da aula seja utilizado para estabelecer essas relações humanas, mas também é importante que já possa ser inserido ali a temática que vai ser trabalhada. Eu, quando vou, por exemplo, trabalhar história, gosto de explicar para os estudantes quais são as temáticas que nós vamos estudar, ou então mais ou menos o que a gente analisa quando a gente está falando de história. A gente vai falar de toda a história, a gente vai falar da história de tudo que aconteceu, ou sobre determinados pontos que a gente vai analisar, processos. Quando vou trabalhar, por exemplo, sociologia, é importante deixar claro para os alunos por onde a gente vai andar dentro desse conhecimento, quais são as principais referências que a gente vai utilizar. Enfim, são várias possibilidades para a gente trabalhar nesse primeiro dia de aula, mas eu entendo que esses dois pontos são importantes. Primeiro, você buscar estabelecer uma relação ali humana e de um certo afeto com os estudantes, se apresentando enquanto um ser humano, não querendo já, nossa senhora, eu entendo de tudo, vai dar-lhe conteúdo. Porém, no meu entender, é importante também já dar início sim às atividades, aos conceitos, às introduções aos assuntos, enfim, vamos trabalhar, né? A gente está ali para isso, não vamos ficar só viajando, é importante também já dar início aos trabalhos, ainda que seja de uma forma mais introdutória. E sobre aquele nervosismo que rola no primeiro dia de aula, aquela insegurança, aproveita, curte, entende que aquilo é positivo, significa que você se importa com aquilo que você está fazendo, significa que você tá afim de fazer bem feito. E se esse nervosismo tá rolando porque você vai trabalhar um assunto novo, que você não domina muito bem, que você está começando a estudar aquele tema, a minha ideia é: estude bem o que você vai falar, prepare a sua aula e não fique tão preocupado com a ideia de, pô, se alguém fizer uma pergunta e eu não souber responder. Cara, admita que você não sabe de tudo. Admita, fala, pô, isso aí eu não sei, vou pesquisar e te trago na próxima aula, ou então, pô, pesquisa aí, enfim, não tem problema não saber, né? Isso daí tá longe de ser um problema, inclusive no vídeo passado eu comentei a respeito disso. Agora é lógico, prepare-se para ter conteúdo, né? Leve a sério o que você tem para trabalhar com os estudantes. Agora, cara, não adianta, você vai desenvolver melhor os assuntos na medida em que você trabalha com eles. Então é lógico que a sua primeira aula a respeito de um determinado tema vai ser mais fraca, entre aspas, porque você não tem tanta experiência com essa atividade. À medida em que você vai trabalhando mais vezes, você vai lidando com mais perguntas, você vai elaborando melhor argumentos, você vai procurando melhor os exemplos e vai aprimorando essa experiência. Então é uma questão de trabalhar com a parada e com o tempo ir ganhando mais naturalidade, mais tranquilidade com o tema, mas é claro, sem perder aquele nervosismo do começo, do novo, porque isso dá um gostinho especial. É isso aí, galera, um vídeo aí a respeito do primeiro momento com uma nova turma, o primeiro momento com um novo assunto, enfim. Espero que vocês tenham gostado desse tema, espero que vocês possam contribuir, inclusive, contando as experiências de vocês aí nos comentários, né? Fica à vontade para trocar ideia com a gente. Eu acredito que humanizar a atividade do professor, ela é fundamental e é isso que eu procuro fazer aqui no canal. Belezinha? Pessoal, muito obrigado para vocês que assistiram até aqui. Claro, aquele agradecimento especial aos apoiadores do canal que financiam economicamente esse projeto. Eles passam aqui embaixo no final de todos os vídeos.
E se você quiser e puder contribuir também, eu vou deixar aqui o link para você contribuir, tem também no comentário, tem na descrição. Qualquer valor que você puder ajudar, pô, já agiliza demais para mim, eu fico muito feliz com esse apoio que vocês me dão. Belezinha? Eu vou ficando por aqui, muito obrigado, um beijo no coração, um aperto de mão sincero e valeu!